Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje vai ser um conteúdo do sexto ano, da base curricular do sexto ano, e vamos avançando no nosso conteúdo sobre pré-história, não é? Que é de suma importância, e dessa vez nós iremos estudar a pré-história brasileira. A pré-história brasileira possui características próprias, que somente pertencem à pré-história do nosso país. É uma pré-história que é muito vinculada à presença indígena aqui, como sendo os primeiros povos a habitar a nossa região, tá bom? E vamos também identificar como essas tribos indígenas começaram a evoluir, começaram a habitar o nosso território, de que maneira as características dessas tribos vai favorecer ao aparecimento de estrangeiros, de povos estrangeiros, de que forma esses povos indígenas vão se desenvolver, de que maneira, quais são as características. Pois bem, o que se tem notícia é que esses primeiros habitantes pré-históricos do Brasil, eles vieram da parte norte do continente americano. Isso significa o quê? Significa que você tem que ter em mente que a geografia nesse momento é uma ciência que auxilia, que está interligada ao processo histórico, porque ela vai nos ajudar a entender melhor como se passa esse processo de evolução do homem pré-histórico, no caso do homem pré-histórico brasileiro. Esse homem pré-histórico brasileiro também possui as características daquele homem pré-histórico lá da Europa, ou seja, ele surge de forma nômade, não é? O homem pré-histórico brasileiro também vai ser assim, circulando por vários continentes, por várias regiões, até o período que ele se torna o quê? Isso, em que ele se torna sedentário, ele se torna fixo em determinada região. Por quê, pessoal? Isso mesmo, muito bem, parabéns, porque ele encontrou ali condições de vida para que ele pudesse se estabelecer, se fixar naquela região. Então, a partir disso, há esse processo de sedentarização, o sedentarismo, que significa que o homem pré-histórico fica fixo em determinada região, os continentes se afastam, as placas se mexem, os continentes se afastam no efeito geográfico e vai facilitar que o homem agora vai propiciar, vai facilitar a vida dele para que fique fixo em determinada região. Tá bom assim? Deu para entender? Pois bem, convido vocês para abrir o nosso livro na página 37. Tá bom? E lá nós iremos encontrar um subtítulo por nome A Origem da Espécie Humana. A origem da espécie humana. Desvendar os mistérios. Página 37, olha aí, presta atenção, viu? Muito bem, presta atenção. Desvendar os mistérios acerca da origem humana, da origem do homem e da mulher brasileira também é difícil. Normalmente, seu aparecimento é associado ao dos grupos humanos da parte norte, aquilo que eu já falei, do atual continente americano, que teriam chegado pelo Estreito de Bering e se espalhado por todo o continente, chegando ao Brasil. Os sambaquis. Sambaquis são espaços onde os
primeiros homens pré-históricos e mulheres pré-históricas deixaram lá os seus vestígios. Deu para entender? Deixaram suas marcas, deixaram seus vestígios. Prosseguindo então, os sambaquis, entre os vestígios mais significativos estão os chamados sambaquis, também conhecido como concheiros, verdadeiros depósitos de vestígios materiais dos primeiros habitantes do litoral brasileiro. Esses materiais orgânicos e calcários, empilhados ao longo do tempo, chegam a atingir 40 metros de altura. Poxa! E vem sofrendo com a ação das intempéries, ação do tempo, ações do tempo, ações das dificuldades, com as dificuldades. E do próprio ser humano, que ocupa esses espaços para especulação imobiliária. Os sambaquis predominam em regiões costeiras, de recorte acentuado, como baías, enseadas, restingas, ilhas próximas à costa ou estuários, como o litoral catarinense, a Baía de Guanabara, a Baía de Todos os Santos e a região de São Vicente, no litoral paulista. Como era, estou na página 38, viu? Presta atenção no serviço aí. Como era fonte fácil e abundante de calcário para construção, muitas dessas áreas serviram de base para as povoações iniciadas pelos europeus, colaborando para a destruição de muitos sítios arqueológicos. Os grupos que construíram, página 38, presta atenção aí, os grupos que construíram os sambaquis alimentavam-se de moluscos, frutos silvestres e da caça de pequenos animais. Análises químicas revelam que sua dieta era farta também em peixes, o que permite concluir que, embora representassem uma história tipicamente de pescadores-coletores, também poderiam levar uma vida de hábitos sedentários. Esses povos tinham o costume de acumular restos de alimentos e enfeites que usavam no corpo e artefatos quebrados inteiros no entorno de sua moradia. Outro hábito comum era o de realizar sepultamento no próprio sambaquis. Não é? Me lembrei de uma situação importante. Esses sepultamentos ocorriam de forma a utilizar umas palhas, umas esteiras que anteriormente, inclusive, se utilizava em praias, não é? Se enrolava numa esteira o corpo naquele período pré-histórico e fazia com que essas pessoas fossem enterradas dessa forma, com a postura do corpo de lado, e assim se enterravam os homens pré-históricos aqui no Brasil. Tá bom? Você pode encontrar algum vestígio em relação a esse homem pré-histórico no Museu da Universidade Católica de Pernambuco, que é um museu totalmente dedicado a esse período histórico, ao período da pré-história. Tá bom? Agora nós vamos estudar sobre isso, muito bem, os sítios arqueológicos no Brasil. O que são isso, professor? São espaços que são encontrados, espaços em que há vários indícios
há vestígios, são encontrados que fazem com que esses vestígios sejam motivo de muitos estudos. Tá bom? Então, esses espaços são espaços aqui no Brasil em que os pesquisadores, entre eles uma famosíssima pesquisadora, ela ganha muita fama, muita notoriedade, muito destaque por ser uma historiadora brilhante, uma arqueóloga, aliás, brilhante, com foco na pré-história brasileira. O nome dela é Nied Guidon. Ela possui esse nome porque ela é descendente de franceses. E ela, desde a década de 70, realiza um estudo aprofundado sobre a pré-história brasileira. Tudo é um exagero, mas grande parte dos estudos pré-históricos no Brasil foram descobertos graças às contribuições, os estudos de Nied Guidon. Tá bom? Vamos lá. Sítios arqueológicos brasileiros. Os locais onde ficaram preservados artefatos, fósseis ou vestígios humanos são chamados de isso. Muito bem. Sítios arqueológicos. Uma hipótese levantada pela arqueóloga Nied Guidon, que desde a década de 70 realiza pesquisas no sítio arqueológico Toca do Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí. Para ela, para quem? Muito bem, Nied Guidon, não é? É possível propor uma teoria sobre a ocupação da América por grupos humanos diferentes, vindos de diferentes regiões do mundo, ao longo dos últimos 100 mil anos. Já imaginou isso? Uma pesquisadora fazer um levantamento, levantar hipóteses, fazer descobertas de vestígios, de artefatos, de objetos que o homem pré-histórico utilizava há mais de 100 anos, 100 mil anos atrás. Então, é uma contribuição gigantesca, enorme, nós só temos que aplaudi-la. Ela merece ser reverenciada e ser aplaudida realmente por todas as suas contribuições. Prosseguindo aqui na página 38, diz assim: segundo a pesquisadora, os diversos achados de sítios arqueológicos espalhados pela América do Sul comprovam que existiu uma ocupação pré-Clovis. Pré-Clovis? O que significa pré-Clovis, professor? Muito bem, parabéns, isso mesmo, acertou, viu? Pré significa antes, antes da teoria de Clovis começar a surgir, não é aquela que é baseada nos achados nos Estados Unidos, na cidade de Clovis, no estado do Novo México, por isso que é a teoria de Clovis, lá do período glacial. Aí vai misturando um pouquinho de questões geográficas com históricas, tá bom? Do continente no final do período Pleistoceno. No Brasil, destacam-se o sítio da Lapa do Boquete, no município de Januário, e da Lapa Vermelha, em Lagoa Santa, ambos em Minas Gerais. Touca do Boqueirão da Pedra Furada, em São Raimundo Nonato, no Piauí. Não é? Na Venezuela, o sítio de Taimá. Na Argentina, os sítios de Piedra Museu e Los Todos. E na Colômbia, o sítio de Tibitó. Prosseguindo aqui na página 39, nós temos os principais achados arqueológicos no Brasil ocorreram entre 1835 e 1845 em Lagoa Santa, onde na década de 70
achou-se um fóssil humano denominado Luzia, por uma reconstrução baseada em estudos científicos, pode-se constatar que havia semelhanças físicas entre o fóssil e os habitantes das regiões da África e da Oceania. Vamos agora para um outro tópico que trata da Serra da Capivara. Nós vamos agora para o tópico Serra da Capivara. Aqui você está tendo a oportunidade de ver o rosto, não é, da Luzia, que foi o primeiro fóssil encontrado no Brasil, o fóssil mais antigo. Bom, então vamos